Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E olha, tentando aí fugir ao máximo de polêmicas, bem como abraçar todos os lados que você espera que a premiação contemple, na semana passada foram anunciados os indicados ao Grammy 2022, na qual foram analisados os principais lançamentos realizados entre 1º de setembro de 2020 a 31 de setembro de 2021. De novas categorias, a mudança nas regras entre as mais conhecidas e disputadas. Entre os destaques dessa próxima edição, a gente teve o Justin Bieber, que com o lançamento do Justice arrancou 8 indicações, após ser ignorada na edição desse ano. Doja Cat retornou com grandes chances e também descolou 8 indicações, mesmo número de nomeações que a Her recebeu, que após vencer na última edição o prêmio de música do ano por I Can Breathe, olha só, pelo 4º ano consecutivo, marca presença nas principais categorias, incluindo aqui a sua 3ª indicação ao álbum do ano. Olivia Rodrigo também chegou com bastante força esse ano e é a única artista dessa edição a concorrer no famoso Big Four, as 4 principais categorias, mas sobre isso já já a gente fala em mais detalhes. Além, é claro, dele, né, o grande líder de indicações dessa 64ª edição, o cantor Jon Batiste, que em grande parte por conta do seu 8º álbum de estúdio, recebeu nada mais nada menos que 11 indicações. Como a essa altura do jogo eu acredito que todo mundo aí já tenha visto a lista completa dos indicados, mas caso não, vou deixar o link aqui na descrição. No vídeo de hoje, ao invés da gente ficar aqui só comentando, né, quem foi indicado aqui, vamos aqui adentrar em alguns detalhes, em algumas curiosidades e por quais caminhos os votantes da academia se guiaram para definir os indicados dessa edição, pois apesar das polêmicas desse ano terem sido bem menores, né, em relação ao ano passado, ainda assim algumas indicações podem ter soado confusas para muita gente. Mas antes da gente começar, o que é que a gente faz? Isso mesmo, deixar o like aí no vídeo para ajudar no engajamento, para ver se as coisas por aqui andam também. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, sabe esse botãozinho vermelho que tá aí na tela? Aí embaixo, logo embaixo daqui da tela desse vídeo? Então, tá só esperando você clicar nele. Vai lá, clica. Bom, e agora sim, vamos lá. Começando então por uma categoria que sempre foi aí bastante peculiar, mas que a cada dia que passa vem se tornando aí cada vez mais e mais complexa, tanto para o público entender qual é a metodologia usada para definir os indicados, quanto para a própria academia avaliar quem está ou não apto a concorrer. Sempre foi aí um pouco difícil de entender se o prêmio de Best New Artist era entregue para o artista novato que teve o melhor desempenho naquele ano vigente, ou se para aquele que aparentava, que demonstrava ter uma carreira mais promissora. Até porque, nesses dois cenários, se a gente for puxar exemplos de vencedores anteriores, as duas hipóteses parecem ser possíveis. Porque, por exemplo, quando em 2009 a Adele venceu essa categoria numa concorrência que tinha Jonas Brothers, Duffy, Lady Antebellum e Jazmine Sullivan, fez aí total sentido, né? Principalmente na soma de alcance e aclamação que cada um deles tem hoje em dia. No entanto, casos como o de 2011, quando a multi-instrumentista Esperança Spalding desbancou Drake, Florence and the Machine, Mumford & Sons e Justin Bieber, é nessas horas que a gente pensa. Talvez não seja isso só sucesso. Enfim, pela primeira vez trazendo aí 10 concorrentes, entre eles Olivia Rodrigo, a britânica Arlo Parks, a rapper Saweetie, The Kid Laroi, Glass Animals e Phineas, a Olivia provavelmente é quem está liderando aí as apostas para 2022, porém, nada está garantido até que os envelopes sejam abertos. E bom, se em alguns casos a definição do vencedor já é um pouco difícil de entender qual ângulo, qual parâmetro a maioria dos votantes priorizou, a própria lista dos indicados já é por si só aí motivos de umas pulguinhas atrás da orelha. Porque tipo, se nessa edição de um lado a gente tem a Olivia Rodrigo, que literalmente lançou o primeiro single dela esse ano, do outro a gente tem o Glass Animals, que lançou o primeiro EP deles em 2012, e de lá pra cá já lançou outros 6 EPs e 3 álbuns de estúdio. Como que eles estão aí na mesma balança? Até o ano passado eles eram bem mais rígidos com essa regra da quantidade máxima de lançamentos que um artista já teria feito para estar apto a concorrer. Se não me engano eram 3 álbuns de estúdio ou até 30 faixas. Mas eu acho que eles deram aí uma boa flexibilizada com isso, viu? Porque, por exemplo, se Lil Nas X e a Her já concorreram ao prêmio de álbum do ano com EPs, no caso a Her em 2019 com o EP Her e o Lil Nas X ano passado com Seven, eu acredito que eles considerem EPs como álbum, que eles contem EPs como álbuns, e nesse caso, só o Glass Animals já teria aí 9. Apesar de em 2020 eles já terem anunciado que a partir dali todos os possíveis candidatos a Best New Artist seriam analisados individualmente, considerando o crescimento que cada um dos possíveis concorrentes teve no ano em questão,
Não tinha ficado muito claro se essa regra da quantidade máxima de lançamentos ainda seria mantida, mas pelo que a gente tá vendo, né, tá tudo aí agora sendo mais levado na subjetividade. Uma regra que, no entanto, eles ainda mantêm de pé, que ainda continua ali fixa, é a de que se você já recebeu pelo menos uma indicação ao prêmio, você já não está mais apto a concorrer a essa categoria, a categoria de Best New Artist. Esse ano, essa regra, por exemplo, tirou aí as possíveis indicações de nomes como Jack Harlow e Kali Uchis. No entanto, como é que se explica casos como o do Finneas, que até já ganhou o Grammy e ainda assim foi indicado? Então, de acordo com a nota publicada no site da academia, eles também flexibilizaram essa regra, e desde que a indicação não tenha sido ali feita diretamente no seu nome, que você não tenha sido o artista que segurou o nome daquele lançamento, você ainda vai estar apto a concorrer. Como todos os prêmios e indicações do Finneas até o momento foram como produtor, isso permitiu com que ele concorresse. De acordo com o relatório da Billboard, esse ano 463 artistas se submeteram ao prêmio de Best New Artist, da qual eles selecionaram esses 10, né, que a gente teve aí e que atendiam essa regra de impacto no ano vigente e não indicação em anos anteriores. No entanto, acabou ficando de fora nomes como Eva Max, Rina Sawayama, Anitta, Maneskin e Blackpink, que não entraram na lista final, mas também, como não receberam nenhuma indicação em outras categorias, vão estar aptos a se submeter novamente no próximo ano. Considerando o mercado estadunidense, eu acho que a gente até consegue entender, né, que nomes como Anitta e Maneskin ainda são muito recentes por lá e que próximo ano talvez até seja mais viável para eles, mas é nessas horas que eu me pergunto, o que é que o Blackpink ainda precisa fazer para que eles notem elas? Abrindo mais espaço para a música latina na premiação, nessa próxima edição do Grammy a gente vai ter uma categoria a mais dedicada ao gênero, já que o prêmio de melhor álbum latino de pop ou urbana foi, dessa vez, corretamente eu diria, dividido em duas categorias distintas. Escolhendo a sua primeira indicação na premiação, Selena Gomez com seu EP Revelación, concorre com Pablo Alborán, Camilo, Paulo Arenas, Ricardo Arjona e Alex Cuba ao prêmio de Best Latin Pop Album, enquanto Raul Alejandro, Bad Bunny, J Balvin, Karol G e Kali Uchis disputam o prêmio de melhor álbum de música urbana. Difícil até imaginar, né, que esses 11 nomes de peso seriam reduzidos a apenas a 5, caso tivesse sido mantida a mesma dinâmica do ano passado, né? Mas apesar de ainda faltar aí alguns passos, de estar demorando um pouquinho para que eles sejam reconhecidos nas categorias principais com seus lançamentos, pelo menos agora, eles não englobaram como se fosse aí tudo uma coisa só, né? Já é aí pelo menos um pequeno passo. Algo que a gente já sabia que acontecia, mas que esse ano foi alvo de polêmicas, é que por mais que o artista possa decidir em qual categoria ele vai submeter o seu trabalho, os diretores da academia têm ali o poder e influência de decidir se aquela submissão faz ou não sentido. Após ser remanejado no ano passado de melhor álbum de R&B para melhor álbum pop com Changes, esse ano o Justin Bieber finalmente conseguiu aí uma indicação nesse gênero que ele tanto queria, com Peaches concorrendo à melhor performance de R&B. Por outro lado, os remanejamentos desse ano beneficiou uns e prejudicou outros. Enquanto Brandi Carlile teve as suas submissões na categoria americana movidas para pop, e deu muito certo, já que o single Right on Time acabou sendo indicado em melhor performance pop solo, apesar de ter recebido 2 indicações a melhor performance country e melhor música country, ambas pela faixa Camera Roll, o Star-Crossed da Kacey Musgraves, que havia sido submetida a melhor álbum country, foi movido para a categoria pop e acabou não entrando na lista final. Circula aí um rumor de que possíveis concorrentes do country fizeram pressão para que a Kacey não concorresse em categorias do gênero. Segundo o site Hits Daily Dolby, um comitê de mais de 12 pessoas se recusaram a avaliar o álbum da Kacey como country para não tirar a vaga de outros artistas. E apesar da justificativa do Grammy para ter movido ela para o pop ter sido o uso de sintetizadores ser mais marcante na produção do disco do que instrumentos característicos do gênero, quem é aí que coloca a mão no fogo por eles? Só para constar, de acordo com a Billboard, enquanto a categoria de melhor álbum country contou com 91 submissões, 91 possíveis concorrentes, a de melhor álbum pop contou com 206 submissões, o que deixou aí tudo bem mais difícil para Kacey conseguir uma indicação. Para quem achou que ela seria ignorada ou que as polêmicas de créditos iriam influenciar no seu reconhecimento na premiação, com um total de 7 indicações, ocupando o 3º lugar na lista de mais indicados, ao lado da Billie Eilish, aliás, que também recebeu 7 indicações, Olivia Rodrigo chega aqui com um pequeno destaque especial por ser a única artista dessa edição a concorrer nas 4 principais categorias, o famoso Big Four. Além de artista revelação, a Olivia também concorre aos prêmios de Álbum do Ano com Sour e Música e Gravação do Ano por Driver's License,
complementando ainda suas nomeações com Melhor Performance Pop Solo e Melhor Álbum Pop, além de Melhor Videoclipe, essa daqui pelo seu hit Good For You. Uma curiosidade é que a Olivia ainda submeteu o Sour Prom na categoria Melhor Longa Musical e The Rose Song como Melhor Canção em Trilha Sonora, que pra quem não sabe, essa é uma música que ela fez pro High School Musical, The Musical, The Series. Porém, essas foram as duas únicas categorias que ela não conseguiu chegar na lista final de indicados. O que já não tá nada mal também, né? Acho até que a Olivia é agora a act/act com o maior número de indicações no seu ano de estreia. Alguém aí me confirma se é isso mesmo? E aproveitando que a gente acabou de citar a indicação da Olivia Álbum do Ano, essa talvez tenha sido a categoria que teve aí o maior número de mudanças e adições de regras. Acho que quem acompanhou a repercussão dos indicados no dia que saiu deve ter notado que, apesar de ignorada nas categorias de rock, Miley Cyrus foi indicada a Álbum do Ano pela participação dela no Monteiro, do Lil Nas X, que Taylor Swift está concorrendo 2 vezes, uma com Evermore e outra pelo Sour, da Olivia Rodrigo, assim como a Doja Cat também, tanto pelo Planet Her, quanto novamente pelo Monteiro. The Weeknd, que nem submeteu nada, mas também apareceu por lá por suas participações tanto no Planet Her, quanto no Donda. Enfim, eu acho que todo mundo ainda entende, né, que no fim do dia, o que ainda vai contar mais, o que vai ali ter mais peso para um artista é concorrer e possivelmente ganhar, né, com seu próprio material. No entanto, a partir de agora, é bem verdade que todas as participações em um disco podem garantir um Grammy, caso ele seja o vencedor. Até o ano passado, só estava apto a receber um Grammy por um disco pessoas que tivessem participado de, no mínimo, 33% da obra em análise. Por exemplo, se um álbum tem 10 faixas e um artista convidado participou como feat de uma música, na prática ele participou de apenas 10% do álbum. Até ano passado ele não iria receber um gramofone dourado por isso, mas a partir de agora, se você tiver dado ali um sussurro e for acreditado por isso, você vai receber também. E ainda digo mais, de acordo com a nota publicada no site do próprio Grammy, isso não conta só para artistas convidados, mas como para produtores, engenheiros, compositores, entre outros profissionais que também participaram do trabalho. Considerando que a lista de créditos de álbuns como Back of My Mind da Her, Donda do Kanye West e Justice do Justin Bieber era tão grande que mal coube na tela de transmissão no dia do anúncio, se algum deles ganhar, olha, vai ter aí que produzir bastante troféu para todo mundo, viu? Outra regra que eles também já anunciaram, mas que essa só vai entrar em vigor a partir de 2023, é referente à quantidade de conteúdo inédito que um álbum precisa ter para considerar ali alguma indicação. Pois até a edição desse ano se exigia que pelo menos 50% de tudo fosse de conteúdo inédito, mas a partir dos indicados do próximo ano, esse número passa a ser de no mínimo 75%. Acho importante pontuar aqui que essa interpretação de material inédito não é assim tão limitada como alguns possam pensar, já que regravações contam como tal. Tanto que é graças a essa brecha, vamos dizer assim, que o Love for Sale do Tony Bennett com a Lady Gaga pôde concorrer ao Álbum do Ano esse ano, visto que, para quem não sabe dessa informação, né, todas as músicas desse disco são releituras de clássicos do jazz do músico e compositor Cole Potter, sendo esse basicamente um disco em tributo à sua obra. Como eu sei que muita gente aí está se perguntando sobre isso, sim, isso também acaba dando margem para que Taylor Swift possa concorrer futuramente com as suas regravações, e quem sabe, né, em 2023, não seja o ano em que o Red leve pelo menos alguma coisinha para casa após ser ignorado em 2014. É curioso lembrar que regravações já ganharam o Grammy algumas vezes. Lady Marmalade, da Christina Aguilera, Lil Kim, Pink Maya e I Will Always Love You, da Whitney Houston, só aí apenas alguns exemplos. Mas, por exemplo, suponhamos que All 12 venha aí a vencer alguma coisa, eu acho que essa seria a primeira vez que alguém venceria um prêmio por uma regravação do seu próprio trabalho. Vale lembrar que veio da própria Taylor a decisão de não submeter o Fearless Taylor's Version esse ano, acho que até para dar ali uma prioridade, né, pro Evermore. Mas a partir do próximo ano, quem sabe, né? Falando no Evermore, aliás, aparentemente o disco descolou aí a sua indicação ao álbum do ano bem ali em cima da hora, pois apesar de oficialmente o Grammy ter anunciado que esse ano as categorias do Big Four contaram com 10 indicados cada, como uma forma de contemplar melhor o grande volume de lançamentos que as tecnologias de hoje permitem, de acordo com The New York Times, essa decisão não foi assim tão bem estudada, não. De acordo com a matéria do jornal, após receber a lista de indicados, o diretor executivo do Grammy, Harvey Mason Jr., convocou uma reunião com o comitê apenas 24 horas antes do anúncio começar
para apresentar essa ideia de aumentar o número de indicados, afirmando, de acordo com o que foi noticiado, com o intuito de criar um espaço para mais gêneros e abraçar a diversidade. Ainda segundo a publicação, enquanto Taylor Swift e Kanye West, com Evermore e Donda, respectivamente, ficaram com as vagas adicionais em álbum do ano, Lil Nas X com Call Me By Your Name e ABBA, que pela primeira vez na história recebeu uma indicação ao Grammy, foram as adições extras em gravação do ano. Já B.B. King e a Rouge Aftab entraram ali de última hora na categoria Best New Artist, enquanto Doja Cat e SZA com Kiss Me More e Brandi Carlile com Right On Time quase ali ficaram de fora em música do ano. Apesar disso, não é como se qualquer um deles tivesse aí automaticamente menos chances, já que, só para vocês terem uma noção, em música do ano e gravação do ano foram mais de 1.100 submissões individualmente em cada uma dessas categorias, enquanto em álbum do ano foram exatos 837 álbuns inscritos. Daí agora que a lista está bem mais enxuta, acho que tudo pode acontecer. A 64ª edição do Grammy acontece no dia 31 de janeiro de 2022 e os resultados virão da opinião de mais de 11 mil membros que irão votar aí entre os indicados. E novamente, caso você ainda não tenha visto, eu acredito que sim, né? Mas caso ainda não tenha visto, vou deixar o link aqui na descrição. Uma última curiosidade é que eu vi aí vários veículos apontando que algumas dessas mudanças nas regras, que não foram só essas que a gente trouxe aqui, teve aí várias outras também, mas uma delas, como a de incluir todo mundo que participou de um álbum como indicado, possa ter vindo após aquela chuva de críticas que rolou no ano passado, após a esnobada no The Weeknd. O que se a gente for parar pra pensar, imagina aí o mecanismo que eles não devem ter feito, né? Já que o The Weeknd falou que nunca mais vai submeter o trabalho dele, e aí do nada esse ano ele apareceu com 3 indicações. Imagina se ele ganha. Mas enfim, esse é um tema que eu acho que dá pra gente discorrer melhor em um outro vídeo. Artistas que fizeram o Grammy mudar suas regras por causa deles. Olha aí. A Ciara motivou uma das mais impactantes e que continua em vigor até hoje. Mas aí vocês falam nos comentários se vocês querem. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.